Olá! Hoje é domingo, domingo de ressurreição, domingo onde lembramos que Jesus venceu a morte eterna. Glória a Deus por isso. E é por esse motivo que nesta aula da Escola Plenitude vamos estudar sobre três diferentes personagens que a Bíblia nos mostra que tiveram o encontro pessoal com Jesus indo na cruz. Vamos aprender grandes verdades que são também muito importantes para as nossas vidas. A primeira pessoa que teve um contato pessoal com o nosso Senhor Jesus foi Pilatos. Ele estava cara a cara com o Salvador. Olha que linda oportunidade. Infelizmente, ele não valorizou esse momento. Veja, a Bíblia diz que em um momento as pessoas, os sacerdotes, os líderes religiosos levaram até Pilatos, já que ele era o governador romano, para que ele julgue a Jesus e o condene para a cruz. Então, Pilatos conversou com Jesus e chegou a uma conclusão. É o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 4. Então, Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Veja, Pilatos está consciente de que Jesus é inocente. Ainda assim, logo, ele tomará uma decisão completamente contrária ao que acredita. Então, o que a Bíblia nos está querendo dizer com isto? Que hoje, em nosso dia a dia, existem pessoas assim. Existem pessoas que podem ser um amigo, um colega, um familiar, e fala o seguinte: olha, eu sei que Jesus é maravilhoso. Eu sei que a Bíblia tem coisas lindas. Sim, eu sei que a igreja é muito boa. Só que nunca tomam a decisão de participar da igreja, de ler a Bíblia, de ter um relacionamento completo com o Senhor Jesus. Por quê? Porque sempre ficam no quase. Esse é o grande problema, no quase. Pilatos foi um quase convertido, mas nunca se converteu. E não é só isso. A Bíblia diz que também Pilatos teve uma pessoa que ainda foi enviada, eu acredito por Deus, para que venha refletir sobre com quem estava falando. E neste caso a Bíblia diz que era a esposa. Mais uma vez, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19, diz assim: enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa, a esposa de Pilatos, le mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Olha, a esposa de Pilatos recebeu uma visão noturna através do sonho, dizendo: Jesus é inocente. E ela compartilhou essa mensagem para seu marido, dizendo: Pilatos, não entra nessa questão dos sacerdotes. Deixa esse homem em paz, deixa esse homem. Do mesmo modo, hoje, quantas vezes nós, um amigo, um familiar, também recebe isso da parte do Senhor. Você precisa estar firme na igreja. Você precisa ter uma comunhão mais forte com o Senhor Jesus. Quantas vezes o Pai Celestial envia mensageiros? Muitas. Mas do mesmo modo, como Pilatos, só fica no quase. Sabe qual é o problema maior com esta primeira história? É que são os chamados, ou que um conhece, os famosos cristãos só de nome. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu gosto de Jesus, sim, eu gosto. Só que nunca tomam a decisão de ter um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Em outras palavras, eles ou elas não são cristãos, são quase. Nós temos muitos amigos, familiares que são assim. São como Pilatos, reconhecem, falam coisas lindas de Jesus, mas não têm uma vida que mostra que realmente Jesus entrou no seu coração e como consequência disso eles foram transformados. Então, o que eu chego aqui a uma conclusão. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que Pilatos estava tão perto, mas tão perto do Filho de Deus, mas
tão longe da salvação. E é assim que a Bíblia nos diz. Estava tão longe. Pilatos não se salvou. Por quê? Porque depois de toda essa pressão que ele tinha, ele falou o seguinte, Mateus 27, 24. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trouxer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pela morte deste homem. Simplesmente se lavou as mãos. Então muitas vezes é assim, sabe? Pessoas que sabem que Jesus tem a salvação, tem a resposta para a sua vida, tem a transformação que tanto precisam, mas nunca tomam a decisão. Nunca tomam a decisão e dizem, depois farei isso. Infelizmente a vida passa, perdem a oportunidade de receber a bênção do Senhor e, infelizmente, como a Bíblia diz, não tem a vida eterna. Então, a primeira pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus, na cruz, indo para a cruz, foi Pilatos. Só que Pilatos não se salvou. Também a Bíblia mostra que um grupo de pessoas teve um encontro também com Jesus. Neste caso, diz que estavam ao pé da cruz. Era um grupo de soldados. Mas olha como apresenta aqui a Bíblia. Em Mateus, capítulo 27, versículo 35. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Olha procura imaginar este momento. Jesus está crucificado e ao pé da cruz, um grupo de soldados tirando a sorte, procurando assim, escolher quem ficaria com a roupa de Jesus. O que a Bíblia nos está querendo dizer aqui com isto? Que existem pessoas que têm a possibilidade de ter um relacionamento profundo com o Salvador, só que estão preocupados pelo milagre que Jesus pode fazer através de bens materiais. O que Jesus me pode entregar? O que eu ganho com Jesus? Então, olha, ninguém, neste caso os soldados, queriam sobre salvação. Estão diante do Salvador em um momento tremendo na história da humanidade. Um momento em que Jesus venceria a morte. Só que eles estão preocupados na roupa. Olha, quem fica com a roupa de Jesus? Vamos aqui definir isso. Aqui, então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que também do mesmo modo, tem pessoas que procuram a Jesus por uma necessidade específica. Por exemplo, estão desempregados, aí falam, agora é que eu vou na igreja. No dia em que conseguem o emprego, tchau, não preciso mais de Jesus. Do mesmo modo, tem pessoas que estão doentes, um familiar diz, agora preciso de Jesus. E vão na igreja, participam. O dia que foram curados, também, mais uma vez, não preciso mais de aquele milagreiro. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, ela só acha que Jesus é para um momento específico, para uma necessidade específica. Mais uma vez, desemprego, questão de cura, outras mais. Só que Jesus é muito mais que isso. Jesus é o Salvador que totalmente transforma a nossa vida. Que Ele nos transforma de criaturas de Deus para filhos de Deus amados pelo Pai. Não é só uma questão material específica para um momento. Não, é para a vida eterna. Então veja, este grupo de soldados estava preocupado pelas roupas de Jesus. Do mesmo modo, hoje, eu percebo que existem assim pessoas. Pessoas que falam, sim, claro, eu gosto de Jesus, até o momento em que Ele me entrega o que eu desejo. Qual é o problema com isso? O problema é que esse tipo de pessoas sempre estão procurando o milagreiro da moda. O milagreiro da moda e, sobretudo, aquele que me entrega mais rápido o que eu desejo. Então, tanto faz se é coisa do mal ou se é Jesus. O importante é que eu consegui o que queria. Eu faço uso dos recursos que o mundo me entrega. Infelizmente,
o inimigo se aproveita também desse momento da nossa fraqueza e então ele deseja nos entregar algo que parece bom ao olho humano, mas ele sabe que nos tira do caminho da bênção. Então veja, estes soldados estavam aí, ao lado da cruz, só que olhando totalmente para o oposto, o contrário, o que a cruz oferece. Então, temos duas pessoas aqui, ou dois grupos de pessoas. Uma é Pilatos e outro soldados. Agora, quero te dizer algo tremendo. Algo que a Bíblia diz. Que o Evangelho de Cristo, quando realmente entra em nossas vidas, ele nos confronta. Essa é a verdade. O Evangelho de Cristo nos limpa, diz assim, totalmente. Não só do pecado, também de hábitos, de escolhas erradas. O Pai Celestial nos entrega sabedoria com a ajuda do Espírito Santo e como consequência disso, aí sim estaremos vivendo uma vida abençoada, inclusive materialmente, mas uma vida guiada pela verdade. Então, não é só conseguir uma bênção específica para um momento, é conseguir realmente a vida que Deus deseja para cada um de nós, a vida que o Pai planejou. E como consequência disso, seremos abençoados, não só materialmente, também teremos paz, teremos prosperidade, teremos alegria de ter relacionamentos em família cheios de amor. Ou seja, o Pai Celestial está querendo entregar muito mais do que simplesmente alguns bens materiais. Glória a Deus, porque é o Pai que te está procurando. Só que a Bíblia não só fala de pessoas que não aproveitaram esse encontro pessoal com Jesus. Também a Bíblia nos fala de alguém que realmente se encontrou com Jesus, até parece que foi um encontro assim casual, só que ele sim, verdadeiramente foi transformado pela presença de Jesus. E quem é este homem? É um homem chamado de Simeão. Veja o que nos diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simeão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simeão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. E os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Olha, parece que assim este Simeão foi por curiosidade até o lugar onde Jesus estava indo caminho à cruz. De repente os soldados veem, acredito que talvez seja um homem forte, este Simeão, era um homem do campo, e diz assim, agora você vai carregar. De um momento para outro, aconteceu isso. E ele começa a carregar a cruz de Jesus e tem um encontro pessoal, está aí ao lado de Jesus, olha. Veja que importante, muitas vezes tem acontecido isso também em nossas vidas, ou acontece com um amigo, um familiar. Recebe hoje, usando a tecnologia, hoje recebemos uma mensagem, pode ser pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e esse vídeo é uma mensagem assim que Deus está querendo te compartilhar uma verdade para a tua vida. Parece que veio assim, algo que aconteceu por acaso, mas Deus tem um plano. É o que acontece com este homem. Por quê? Por que estou falando? Porque Simeão diz assim, carrega a cruz, aparece aqui e foi até lá, até o lugar onde foi crucificado Jesus. Mas olha, que interessante. Tempo depois, muito tempo depois, a Bíblia vai narrar que em uma cidade chamada Antioquia aconteceu algo muito lindo. Surgiu um grupo de novos convertidos, de cristãos. Mas olha o que nos fala o livro de Atos, no capítulo 11, versículo 20. Diz assim, outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene. Que interessante, Simão de Cirene, ou seja, ele era uma pessoa que era da cidade de Cirene. Então este grupo de pessoas de Chipre e de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Então, a Bíblia está dizendo que na cidade de Antioquia surgiu uma nova igreja e que essa nova igreja veio a surgir porque
um grupo de pessoas de Chipre e de Cirene falou sobre o Evangelho de Cristo. Mas como saber que era Simão? Porque agora, no seguinte capítulo 13, na verdade, do livro de Atos, vai dizer assim, que nessa igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Diz assim, Barnabé, perfeito, e logo quem? Simeão. Simeão chamado de Níger, ou também de negro, como dizem outras Bíblias. Então, que interessante. Por quê? Porque a cidade de Cirene, hoje nós sabemos, pela arqueologia bíblica, a cidade de Cirene ficava no norte da África. Então, dá a entender que as pessoas daquele lugar eram pessoas de pele escura. Ok? Vamos lá, tratar de levar o entendimento. Como consequência disso, aqui diz que Simeão era um dos líderes da igreja de Antioquia e ele era conhecido como o negro, ou seja, uma pessoa de pele escura. O que nos quer dizer com tudo isto a Bíblia? Nos está dizendo algo tremendo. Olha que lindo. Simeão está em um dia comum da vida dele. De repente, diz assim, eu vou ver um pouquinho sobre aquele Jesus que estão levando para crucificar. E aí diz que os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Não foi algo intencional, não foi algo que ele quis. Só que nessa oportunidade que ele teve, ao encontrar-se com Jesus, a vida dele foi transformada. Diferente a Pilatos, diferente aos soldados que estavam aí, ao pé da cruz, preocupados pela roupa de Jesus. Este homem, Simeão de Cirene, sim, realmente aproveitou essa oportunidade. Então, o que a Bíblia está querendo dizer para você e para mim? Que é assim até o dia de hoje. As pessoas se aproximam de Jesus por diferentes motivos. Talvez por um convite a um culto, talvez por uma atividade especial, uma cantata, talvez recebeu uma mensagem de vídeo, de áudio em seu celular. Deus se apresenta na vida dessa pessoa de diferentes modos, mas sempre com um único propósito: transformar essa vida e lhe entregar a vida eterna que só Jesus pode realmente nos livrar, nos entregar e nos livrar da morte eterna. Então, eu venho a concluir esta aula dizendo que é assim. Do mesmo modo, você, eu, todos nós, os cristãos, podemos compartilhar a mensagem de Jesus usando diferentes recursos. Compartilhe a mensagem de Jesus e sabe, Deus fará o demais. Mas não deixemos de anunciar, porque em nosso entorno existem muitos Simeão de Cirene que estão aí, a um passo de Jesus e precisam desse encontro pessoal. Glória a Deus, porque o Senhor continua se aproximando de todas as pessoas. Vamos agradecer. Senhor, no nome de Jesus, tua palavra é poderosa e tua mensagem sempre nos lembra que precisamos da transformação através de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus nos livra da morte eterna. Por isso, Senhor, que todos nós, filhos e filhas, venhamos sempre a aproveitar todos os recursos que temos para levar tua palavra a diferentes pessoas que, do mesmo modo que Simeão de Cirene, estão dispostos a receber a Jesus em seu coração. Pai, no nome de Jesus, que venhamos sempre a acreditar que a mensagem do Evangelho tem poder para transformar a vida de todos os seres humanos. Em nome de Jesus pedimos e no nome de Jesus agradecemos. Amém.